tudo certo? Como você está? Tudo em ordem? E aí, conseguiu fazer um pouquinho das coisas? Sim, eu tava revendo as aulas, meu, agora que as coisas estão começando a fazer muito mais sentido. Legal, legal. É Não con- importante, meu, é legal essa dinâmica. Fico vendo também a bobagem que eu falava. Eu falei, meu, como que eu pude falar uma coisa dessas? Tipo, depois agora, analisando que eu entendo um pouco o que está acontecendo mesmo, tipo, do sentido da distribuição, enfim, o cálculo dos Entendi. quartis e tal. Poxa, que legal. Fico bem contente, cara. Eu não consigo colocar minha imagem aí, porque como eu gravo, eu tenho uma câmera só, então ele fica no OBS. Por isso que a minha imagem não aparece pra você. Lá pra Entendi, não, tem que só eu... na aula depois. É, que bom, cara. Fico muito contente que tá dando certo, que tá fazendo sentido. Esse é o principal intuito. Por isso que muitas vezes, ah, esse modelo que eu faço ele é um pouquinho diferente do que a aula só gravada, porque a ideia é discutir mesmo esses conceitos todos para pegar valor mesmo, né? Para gerar conhecimento no fim das contas, né? Sim, com certeza. Gerarem E a gente conhecimento do consegue ter que. noção de como começou, né, até onde está indo. Acho que isso que é legal, né? Sim, exatamente. Exatamente. Hoje eu quero falar com você, vou colocar você aqui na outra tela. Vou desligar para ficar mais Eu leve coloquei também. para gravar ontem, cara. Eu fiz mais de 3 horas de aula como aluno e tinha esquecido de gravar. Cara, Nossa. fiquei com vontade de bater a cabeça na parede. Falei, não é possível. Ixi. Ainda bem que uma parte que eu tinha falado com uma outra turma, eu consegui aproveitar de lá, a teoria, pelo menos, né, do vídeo. Mas com ela, a gente trabalha a gente trabalha em SAS, que é uma linguagem bem estatística mesmo. Ela é engenheira, é a Ana. Acho que você está em algum grupo o mesmo que ela, assim, acho que você me conheceu por ela. Isso. E Acho que a gente está no grupo de inteligência artificial, escola de IA, eu acho, se não me engano. legal. Ela Que é um pessoal daqui de São Paulo que está organizando uma escola, tal, mas é muito focado em programação mesmo, em Python e tal. entendi. Ela, ela tem uns problemas bem difíceis. Bem difíceis. É, não imagino, meu, ela Mas tá é com uma... muito interessante, cara. A gente fica horas aqui conversando, assim, tanto conceitualmente quanto na parte de programação no SAS, para ela poder fazer a parte estatística dela. É bem pesado, sabe? Tem que modelar Ah, legal. curvas de distribuição, uma curva específica. É bem bacana, eu acho maravilhoso. Eu acho que o legal de ensinar é isso, né? Você tem essa troca, acho que você acaba aprendendo junto também, né? Pegando um case e tal. Exato. E aproveitando, eu ia falar isso aí no final com você, eu vou aproveitar e falar agora. Na última semana de novembro, alguns alunos, cada um vai apresentar, desde o Felipe, acho que você chegou a conversar com ele uma vez, ele vai estar presente de novo, ele talvez apresente alguma coisa, ou só vai assistir, ele está vendo ainda. Ele está com um problema de precificação bem interessante lá. Vai ver se ele consegue tirar alguma. Tirar não, mas maquiar alguns nomes, né, de algumas coisas, assim, tirar os nomes de coisas para poder mostrar de banco de dados. E ele vai participar, ele vai estar presente, a Ana vai estar presente, vai falar sobre esse problema dela, que é bem legal. Na última semana de novembro. Tem mais um outro aluno que vai falar sobre portfólio em GitHub. Então, se um aluno terminar, se uma quarta pessoa terminar um trabalho que ele está fazendo para ele mostrar, vai ser interessante também. E aí eu queria saber se, como você trabalha com IoT, conhece bem essa parte, se você não quer fazer uma apresentação para o pessoal. Mas seria uma apresentação mais sobre as tecnologias, essa parte mais conceitual? Isso. Na Ah, verdade, aquilo que você achar interessante. Como que a análise de dados se envolve nisso, se você quiser colocar um foco nessa parte. Como você achar interessante, para o pessoal conhecer. Porque são. legal. Eu posso falar um pouco, mas eu não vou entrar muito nessa área de análise de dados, que é o que eu estou justamente aprendendo mesmo. Eu posso falar mais o conceito, tecnologias, o que a gente tem feito. Posso falar um pouco do projeto que eu apresentei lá pro como chama, pro PIP da FAPESP, porque eu acho que é legal as pessoas conhecerem. Meu. Muita gente pode tentar o PIP, meu.
Excelente, cara. Poxa, eu acho que se puder fazer, vai ser na última semana de novembro. E é livre, assim, você pode montar do jeito que você achar interessante. Que acontece? O que eu notei? As pessoas que eu estou trabalhando, o que eu estou admirando, assim, é o nível de conhecimento de cada uma, é muito grande, cada uma na sua área. Você tem um nível de conhecimento que eu acho fantástico. E são pessoas que conhecem muita coisa. Eu falo, tem hora que eu fico olhando, escutando os pessoal falar, eu falo, gente, quanta coisa bacana, assim, né? E aí eu pensei, falei, vamos tentar dar uma aglutinada em todo mundo para fazer essa troca, porque tem muita coisa, cara. Tem bastante coisa legal. Eu tô vendo Ah, legal. Eu com. tô aprendendo também muita coisa, não? Poxa, então eu acho que seria bacana. Eu vou montar todo o cronograma, eu te passo. Aí seria, sei lá, uma hora falando com o pessoal, aí eles vão perguntar bastante coisa, eles gostam de perguntar, é bem livre, tá? Eu interfiro pouco, eu quase não interfiro, na verdade, eu só faço a introdução e deixo vocês conversarem. Ah, legal. Eu caí de paraquedas aquele dia lá que a Ana tinha comentado e me senti bastante entrosado mesmo com o grupo. É um grupo bem dinâmico. Show, perfeito. Tem um outro cara que me respondeu ainda agora. Eu conheço, ele é um amigo meu, físico também, conheci ele no mestrado na UFSCar, depois ele fez, hoje ele está na Unicamp, ele trabalha nos laboratórios lá e fez um outro mestrado em engenharia e desenvolveu um projeto bacana também, desenvolveu um device na área de engenharia, um dispositivo específico e também trabalhou com tratamento de dados, né? Porque ele tinha que calibrar o aparelho. Muito interessante, assim, o que ele faz, assim, bem tecnológico o negócio. Pô, legal, meu. Interessante, é. E ele aceitou também fazer essa apresentação e tal. Eu vou terminar os detalhes com ele, então ele vai estar presente também. O Edson vai estar presente. Tá bom? É, eu acho que vou trocar bastante experiência com ele. Então, ele deve conhecer o Pipe. Se ele desenvolveu um projeto pela universidade, Provavelmente. Provavelmente. legal. Fez mestrado lá na engenharia da Unicamp, trabalha na física lá. E aí, é assim, eu tô com a ideia de colocar na última semana, a gente começa na segunda e vai colocando. Se vai chegar até sexta, eu não sei, porque vai depender das pessoas irem aceitando e a fazer as apresentações e conversar com todo mundo. Então, Tá bom? é Perfeito. isso, tá? Vai ser sempre à noite, por volta das 20 horas a gente começa, tá? E vai embora. Geralmente dura até umas 10, 10 e meia, a gente vai conversando. Maravilha, fechado. Show de bola. Então é isso. Cara, o que eu queria mostrar para você hoje é o seguinte. Aqui, eu deixei um texto lá, tá certo que esse texto aqui é um texto teórico. Teórico assim, né? Que eu mostro passo a passo como construir algumas coisas e eu vou construir com você na base que você tem. Tem dois indicadores que eles são que ele é um indicador não linear, né? O que acontece? Tanto aquela associação T quanto o R2, que a gente trabalha para quali-quant, um é quali-quali, né, que é o T, que ele tem por trás a estatística T quadrado, né, a estatística Q quadrado, que é a distribuição T de student que está envolvida ali, e, e depois a gente viu aquele R2 também, para ver a questão da variância, né, que ele trabalha para observar a distribuição como que funciona a compartimentalização de distribuição. Só que o detalhe dos dois é que eles são. Os conceitos que estão por trás são conceitos de pensamento linear, ou seja, são algo que. Como se fossem proporções lineares, né? Então, se você pode ter problemas, como a maioria que não são tão lineares. Então, muitas vezes tem que fazer algum tratamento nos dados para conseguir linearizar. Em geral, essa ideia de linearização é boa porque fica fácil para as pessoas compreenderem o que você está fazendo, né? Quando você deixa um pensamento, deixa uma estrutura de raciocínio matemático linear mesmo, uma função linear de primeiro grau, fica fácil das pessoas entenderem. E aí, esses dois indicadores aqui, que se chama WOE e IV, que é um esse WOE é peso dos eventos, né? E o IV é Information Value. Eles são indicadores não lineares. Por trás deles é o seguinte, eles são bastante usados quando você está relacionando regressão logística binária. Então a ideia aqui é sempre conseguir ter uma das variáveis que ela seja binária. Então o que é binária? Sim ou não, 0, 1, bom e mal. Por exemplo, SD, se um é S, né? Então o outro é não S.
No caso ali, a gente está trabalhando com marketing, né? Um é S, o outro é não S, no caso seria o D. Então, quando você consegue ter binário, ele funciona bem, por causa da regressão logística binária. No mercado financeiro, onde o pessoal usa muito isso daqui é para crédito, né? Para fazer análise de crédito, se o cara é bom, vai ser um bom ou mau pagador. Então, se ele vai dar default ou não, porque default é se ele vai ser inadimplente ou não, né? Se vai Certo. defaultar. Então, ele dá para tirar bastante coisa dele. Eu vou mostrar como operacionaliza isso daqui. O WOE, ele usa o percentual, que a gente chama de percentual de não evento com relação ao percentual do evento. Tá? Mas só uma dúvida, Ah, aí, Lucas. Nesse caso, para pegar o exemplo do mercado financeiro, só para pode tentar falar. esclarecer isso. Eu tenho que já ter uma base de clientes, é isso? Daí eu pego e extrapolo para um cliente novo. Se eu estou querendo um crédito, por exemplo, eu vou lá no banco Uhum. e, sei lá, vou tentar algum empréstimo, alguma coisa assim. Já existem alguns critérios, é isso? É como se fosse uma análise de, sei lá, você está colocando peso nesses critérios, é isso? Então, sei lá, se tem um imóvel, se tem garantia de alguma forma, o salário, enfim, seria isso ou não? Tipo, Isso. eu, Quando vai fazer análise de crédito, você tem, por exemplo, vamos supor que você é um cliente novo numa instituição, numa financeira geralmente, tá? Que não é banco, né? Financeira não é banco, então ele pode fornecer empréstimo para qualquer pessoa, desde consignado, financiamento de veículos, qualquer tipo de financiamento, vender dinheiro, né? Vamos chamar assim. certo. E aí, o que acontece? Esse Quando você não tem informação do cliente na sua base, a gente, como estivesse trabalhando, o pessoal recorre a birôs, por exemplo, Serasa, Boa Vista, Hum, tá? Geralmente trabalha com esses dois maiores, tá? Que são os dois concorrentes. Então, eles pegam uma das duas bases. E aí procura no mercado como essa pessoa é, né? entendi. Ah, perfeito. Eu tô lembrando, eu acho que eu já até usei o Serasa uma vez para, na verdade, uma vez não, durante uns anos, quando a gente ia fazer consulta de clientes novos, mas pro segmento que eu trabalhava, que era de facilities. Então, uma Uhum, empresa, a gente tentava descobrir qual era o rating dela, entendi. para saber se ela, enfim, se ela pagaria ou não, né? Porque muitas empresas batiam na porta, ela criam contratos aí que variam, por exemplo, um shopping, enfim, um shopping específico, pegar sei lá, um shopping de Sorocaba, que tinha um rating baixíssimo, acho que era 400. Ele vai de 0 a 1000, né? Então 400 acho que está abaixo da metade lá. Então era um rating crítico. Quer dizer que algum fornecedor já tinha Tomado balão. relatado, já tinha levado um balão, e ele relata isso para uma instituição financeira que eu acho que repassa isso para o Serasa. Sim. É exatamente isso, só que com pessoa física. Entendi. Perfeito. Também é gerado um rate. Também é gerado um rating para as pessoas físicas, né? Você observa ali no mercado como são os pagamentos, então qualquer compra que você faça em cartões de crédito, qualquer compra, cara, que você utilizou, né, em qualquer lojinha, que para saber se você foi um bom ou não, foi um bom pagador ou não no mercado. Então, aí tem um monte de variáveis e no final das contas você vai tendo esses ratings, né? Para Entendi. observar Perfeito. para se você coloca ou não. Hoje, cara, esses financiamentos, até de veículos, quando é de pessoa física, principalmente, né, que é atacadão não, que é massificadão, muita gente, 95 a 98% é tudo automatizado. Então você entra com um dado da pessoa, CPF principalmente, roda tudo automático, as bases de dados, birô, já roda dentro do modelo, né? E aí os modelos mostram para você, vai ser aprovado ou negado pelo próprio modelo. E, Entendi. Vai fazer um cruzamento, sei lá, via CPF, né, alguma coisa assim? pelo CPF pega-se tudo e aí faz gerados modelos em cima da base que você tem, né, em cima do Ah, histórico que você tem. E esses modelos, como é um modelo binário, ou seja, você vai ser aprovado ou reprovado, né? O que se usa bastante é regressão logística binária. Por quê? Porque a regressão logística você consegue linearizar também, ela é fácil de fazer conta. Entendeu? A conta dela é rapidinho, ela é resolvida via um modelo linear, você consegue transformar. Então é rápido fazer hum, conta com ela, por isso. Entendeu? perfeito. Tudo que é linearizado é mais rápido. Né?
tem... E é fácil de explicar também os parâmetros deles. Né? Você consegue fazer explicação rápida para a diretoria e tudo mais. Então, fica bem tranquilo. Você não precisa fazer... Não tem dores, digamos assim. Então, por isso Entendi, é perfeito. utilizado. Aí, o que acontece? O WOE, eu vou mostrar como que operacionaliza e vou explicar. E em cima do WOE, a gente gera o IV, que é esse cara aqui. Tá? A gente tem que usar ele como um peso para calcular o IV. Essa é a ideia, certo? E aí eu vou mostrar a operação e quais são os limites desses dois indicadores e o que dá para fazer com eles também, que você consegue fazer um ranking. Utilizar principalmente o WE para fazer ranqueamento das coisas. Tá? Certo. E é isso daí. Então, assim, o texto tá aqui para não ficar nessa matematização à toa aqui, tá certo? Como funciona. Eu vou mostrar a operação dele que é bem tranquila. Você faz por tabelinhas, tá vendo? É o seguinte, utilizando a base de dados que a gente está trabalhando, que é essa ideia aqui, a gente está fazendo aqui. Deixa eu apagar esse. Não preciso. Só colocar ele aqui. Pronto. O que eu vou fazer? Eu vou relacionar o tipo de marketing, tá certo? Não vou me preocupar por enquanto com os anos que a gente tem aqui. Não é uma preocupação que eu vou ter agora. E depois, vou relacionar com o price reg aqui, o preço de registro, fazendo bins dele. Tá? Vou fazer alguns bins. Então, vamos começar a operacionalizar isso aqui, que é bem bacaninha. A informação que ele traz é bem boa. Eu percebi que, pelo menos umas duas vezes aqui mexendo na base, tipo, o Excel travou. Essa base é pesada. Nesse caso aqui, você vai pegar só de 2003 para frente, é isso também? Não, vou pegar todo mundo. Ah, todo mundo, beleza. Aqui tem todo mundo. Nada, acho que por ano aqui, por isso que tá 2003 pra frente. Ah, não, tranquilo. Quer ver? Tá até 2012. É a própria base que você tem aí. Ah, então aquela de 2003 a 2012, né? Você Exato. tirou aqueles 1900, 1940. Exatamente. Deu uma Beleza. limpada nela. Aí aqui, então é o seguinte, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o preço, jogar o preço aqui, e vou pedir para ele criar algumas faixas de valores para mim. Fazer um agrupamento aqui, começa em 0, o máximo é 39 mil, então eu vou colocar por 40 mil, só que ao invés de ser 1000 em 1000, eu vou pedir para 50 em 50. Aí, ele fez a faixa dos bins para a gente. Aí o que vai acontecer aqui? Aqui, tiro vazio e peço para ele fazer a contagem. Então isso aqui é faixa de preço que a gente está fazendo. Agora aqui eu vou pedir a contagem aqui desses próprios cidadãos que a gente tem aqui. Bom, dessa contagem, então a gente tem aqui contagem inicial de preço. Aí eu vou observar quem é o S e quem é o D. Tipo de marketing está aqui, S e D. Então o que acontece? Como ele precisa ser binário, então a ideia aqui seria o seguinte: eu tenho o D, eu tenho o não D, seria o S. Certo? Então a gente pode chamar, por exemplo, aqui de evento e não evento. Tá? Essa é a classificação. Pode ser o contrário? Pode também, não tem problema nenhum. Tá? Se quiser chamar o S de evento e o D de não evento, a questão é sempre deixar binário, ou um ou outro. Entendeu? Na verdade, um e outro. Tá? Não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Tem que ser excludente. Tá? Isso é importante ter as coisas serem excludentes. Muito bem. O que acontece aqui? Eu vou tirar esses totais, porque esses totais aqui, geral, não vai fazer diferença pra gente. Então, deixa eu tirar aqui o total somente de totais gerais, somente mostrar para colunas. Pronto.
que acontece aqui é o seguinte, eu preciso calcular o percentual de evento em cima dele mesmo, e eu preciso calcular o percentual de não evento em cima dele mesmo. Então, essa aqui é a operação que a gente faz. Então, seria esse cara dividido relativo a ele mesmo. A gente tem. Depois eu tenho este relativo a ele mesmo. Tá? Aqui. Ele pegou aqui embaixo. Essas são as duas operações que eu preciso. Muito bem. Desses dois valores, a gente joga para todo mundo. Aqui. Opa, esqueci de travar o final aqui. Tem que travar. Tem que travar aqui, senão ele vai dar pau. Aqui e aqui. Puf, pegou. Aqui o percentual. Olha só que interessante. Se você observar, pra gente, a gente vai fazer isso daqui tudo, depois a gente vai dar uma melhorada no negócio, nesses cálculos aqui, porque a gente percebe que a gente tem a grande massa de dados até um determinado valor, depois fica rarefeito, tá vendo? Aí fica ruim de trabalhar. Então você consegue dar uma tratada melhor nos dados. Para células vazias aqui, eu vou colocar 0 só para poder dinamizar para mim. O que acontece aqui? Com essa informação aqui, a gente calcula uma coisa chamada odds. Tá? Esse odds que a gente vai calcular aqui vai ser essa informação aqui. Ó. Vou mostrar para você. É o não evento pelo evento. Tá? O que está dentro dessa LN aqui nós chamamos de odds. Já te explico o que é esse odds. Então, é o não evento pelo evento. E esse número aqui não é percentual, ele é assim. Tá? O que significa isso aqui? Essa é a ideia de odds, ele é bem utilizado quando você está... Os americanos, eles não trabalham, quando você tá, os americanos não brincam tanto com probabilidade, eles gostam mais de chance. Então ele fala assim, aquele jogador tem a chance de 3-1 de fazer um touchdown. Tá certo? O que significa isso, a chance de 3-1? Significa que todas as vezes que ele consegue, ele faz todas as tentativas que ele faz, ele acerta 3 e erra uma. Entendeu? Por isso. Mas, pode falar. Mas é a mesma coisa dizer que ele tem probabilidade de 33%, é isso? Exatamente. Exatamente. É o inverso da probabilidade. Entendi. Entendeu? Então, no caso aqui, como a gente está dividindo o não evento pelo evento, que o cara está querendo falar para mim é assim, ó, eu tenho quase 1-1, né? Então, cada vez que acontece um preço aqui, isso está todos os anos, tá? Toda vez que eu pego um preço, eu tenho uma chance eu tenho uma chance de acontecer o S, porque o S é maior, frente a uma chance menor de acontecer o D, que no caso aqui, esse caso aqui é o S, que eu não evento, com relação ao D. Tá? Então, o que acontece? Aqui, essa ideia aqui, que apesar de estar em decimal, tá certo? Se você pega esses decimais e transforma como se fosse numa fração, a parte de cima é a parte do não evento e a parte de baixo é a parte do evento. Tá? Essa ideia aqui. Como que a gente calcula o WOE? O WOE nada mais é que você colocar um ln, ou seja, um logaritmo lipperiano, ln, desse amigo aqui. ln do odds. Isso aqui vai ser o seu peso do evento. Tá? Esse aqui é o peso cada peso que ele vai te dando aqui. Aí acontece alguns detalhes, certo? A primeira coisa que acontece, você perceber, esse odds aqui ficou negativo, tá vendo? Ficou, na verdade, deu erro, esse WOE aqui. Porque o odds deu 0. Exatamente. É 0. Aqui é a mesma coisa,
Tá vendo? Ele vai dando erro. Então, uma forma de a gente resolver isso é fazer o... Vou colocar aqui, WOE ajustado. Como que é feito? O que a galera de modelagem utiliza para fazer isso daqui? Eles fazem assim. Bom, a definição começa com o percentual de eventos sobre o percentual do não sobre o percentual de sim. É isso que você quer fazer. Então, a gente volta nos números absolutos aqui, tá certo? E pensa assim, olha, se a gente fala, tem uma funçãozinha aqui para ajudar a gente que chama-se erro, tá? Se isso daqui for erro, então qual que é a conta que eu vou fazer? Eu vou fazer a seguinte conta. Eu vou falar assim, ó, eu vou pegar, começar pensando no percentual de não evento. Eu vou pegar, que é nada mais é que esse cara, dividido pelo total geral lá embaixo. Isso aqui é a definição primária que a gente tem. Como que eu faço para resolver essa questão aqui? Eu faço o seguinte, eu aumento um pedaço, eu aumento mais 0,5 em cima, aqui, e aumento mais 0,5 embaixo. Tá certo? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando o percentual de não evento, se ele for um erro, tá? Se isso aqui acontecer um erro nesse cara aqui, eu estou jogando 0,5 para ele poder não... É um valorzinho, como se fosse um incremento do valor, para eu poder fazer uma conta e ele sair do erro. Entendi. É um incremental que você coloca. Beleza, então isso aqui a gente terminou de calcular o não. Então a gente precisa agora calcular o sim. Para calcular o sim, percentual de evento, no caso, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou pegar esse valor, então, e vou pegar este ponto e vou dividir por esse daqui, que é o percentual de evento. E fazendo a mesma ideia que a gente fez agora há pouco. Eu aumento mais 0,5 aqui, no denominador, e aumento mais 0,5 no incrementozinho, um valorzinho pequenininho desse amigo. Este ponto feito, aqui, a gente terminou de calcular o odds ajustado, digamos assim, a gente joga o ln agora na frente, o logaritmo, e fecha o se erro. Bom, como aqui não é erro, tá o mesmo. A gente começa a fazer a conta. Quando chegar num erro, ele apresenta um valor para você, porque agora ele está ajustado. Entendeu? Mas esse valor, no caso, não atrapalharia a análise? Ele vai lá para baixo. Ele vai ser um valor que vai ser jogado bem baixo. Só para fazer, ou seja, essa classe de valor aqui, ela vai ter um peso bem baixo. Entendeu? Porque ele já está zerado mesmo aqui. E só uma outra dúvida, você colocou o logaritmo aí para quê mesmo? Esse logaritmo ele faz o seguinte aqui no WOE. Ele vai pegar essas funções, esses números aqui. Quer ver? Vou pegar esse odds aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte gráfico. Ele está aqui, tá vendo? Esse aqui é o gráfico do odds. Certo. Esse aqui é o gráfico do odds. Deixa eu colocar os bins aqui pra gente. Esse odds. Tá? Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar um outro gráfico. E vou colocar o WOE. Ele já está colocando aqui para você. Tá aqui, certo? Ele ficou tudo isso daqui. Ficou dessa forma. Ok? Ah, agora eu vou fazer o seguinte. Deixa eu abrir uma nova planilha aqui. Eu vou pegar a faixa de preço. Vou pegar o WOE
ajustado, que já está pronto. Aqui. Vou colocar como colar valores aqui. E vou pedir para ele organizar isso daqui para mim do maior para o menor. Tá bom? Certo. Cadê o menos? Aqui. Agora, olha que interessante. Esse daqui é aquela parte do ranking que eu falei para você, que você consegue ranquear a variável que você transformou numa variável classificatória. No caso, essa faixa de preço aqui, quando você cria os bins, é como se você tivesse classificado os valores, né? Tá vendo aqui? Que surge um padrão decrescente. Certo. Esse padrão decrescente que surge aqui, você pode usar para fazer uma escoragem. Ou seja, você pode fazer classificações. Então, imagina que você quer fazer um score ou de número de 0 a 100, ou de letras, né? Alguns scores funcionam como letras, tá certo? Você consegue, a partir disso daqui, gerar esse score. Entendeu? Entendi. Esse é isso, digamos assim, um dos subprodutos desse WOE que dá para fazer. Isso aqui você consegue gerar score por eles. Então imagine assim, você cria um aparelho, o seu IoT, para pegar informações de várias máquinas, várias máquinas mesmo. E você quer criar um ranking dessas máquinas aonde você tem mais problema, dependendo da temperatura que você tem. Então, quando chega numa faixa de valor, ali você consegue criar até uma matrizinha, como se fosse uma matriz de risco, né? Então, você consegue criar, por esse indicador, essa matriz, você consegue fazer esse ajuste, entendeu? E como é matemático o negócio, ele é totalmente, são formulações que a gente tem aqui, você pode jogar em qualquer sistema que faça conta. Entendi. No caso, eu vou. Quer montar num Python, quer montar. Qualquer sistema que faz conta, tá? Qualquer linguagem de programação que faz conta, você consegue programar. Certo. Mas aí eu pegaria, por exemplo, aquelas classes, né? Aquele gráfico, como elas não estão ordenadas, tipo, eu teria que de alguma forma selecionar, por exemplo, a partir aí onde tem essa quebra, começa a ficar negativo, é isso? Exato. O que acontece é assim, por exemplo, você pode falar assim, quem estiver aqui dentro desses valores, ou seja, de 2 até 1,22, 1,23, quem estiver nessa faixa de valor, vai ser o score A. Quem estiver daqui até esse ponto, score B. Daqui para baixo, até um outro ponto, onde que fica nesse platô, score C. Daqui aqui, D. F, G, H, entendeu? Você consegue adaptar em cima do problema que você tem. Entendi. Entendeu? Você vai escorando em cima do problema que você tem e você consegue chegar num determinado valor. Em cima, você consegue fazer a interpretação daquilo que você precisa. Nesse caso aqui, a gente está chegando ao seguinte. Esses valores aqui, ó, por exemplo, são os valores mais altos, onde você tem menos classes acontecendo, tá certo? Então, você sabe qual que é o comportamento de peso que essa informação te dá. Essa daqui, qual que é o peso dessa informação. Então, o que a gente consegue fazer com isso agora aqui? Nem vou precisar desse aqui, que é mais simples. A gente consegue, com esse cara, calcular o IV, que é o seguinte. Esse amigo aqui. Vou pegar ele aqui para você. Esse aqui, ó, é o percentual. A gente pega o percentual do não, evento, subtrai do sim. E multiplica pelo peso. No caso, a gente vai pegar o peso ajustado. Então, qual que é a ideia aqui? A gente pega o percentual do não, subtrai. Pega o percentual do não, subtrai do evento e multiplica pelo W ajustado. Isso aqui é para todo mundo.
Você calcula. Tá? O que acontece aqui? Quanto maior for esse valor aqui, tá certo? Mais peso tem a faixa que você está trabalhando. Quanto menor ele for ficando, menos peso ele tem. Então aqui é outra forma de ranqueamento que você consegue ver, tá? Aí, qual que é o IV total? Ou seja, qual que é o IV de toda a sua classe? É o somatório. Que é, eu vou te mostrar aqui já na equaçãozinha, o valor final que ele te faz, que é esse aqui, ó. Tá vendo aqui? Ele faz um somatório. Esse somatório nada mais é que você pegar cada elemento daquele, está multiplicando cada linhazinha aqui, né? Percentual do evento, menos percentual de não evento, menos o percentual do evento, multiplica por WE. Foi o que a gente fez, por exemplo, no primeiro. Aí eu pego o segundo. Então, I vai para 2. I é 2. Aí o terceiro, o quarto. Depois, no final, você tem o somatório de todos eles. Tem o final, você tem o somatório de todos eles. Tá certo? Foi o que a gente fez aqui. Tá. Qual que é a questão? Esse WV, esse WE, ele segue essa regrinha aqui, ó. Tá? O quanto aquela variável consegue ser bacaninha, né? Quando você consegue explicar uma variável independente com a dependente. Então, a gente fala assim, olha, se for menor que 0,2, pouco explica. 0,02, pouco explica. Se tiver entre 0,02 a 0,1, explica fracamente. Entre 0,1 e 0,3, explica um pouco, medianamente. 0,3, 0,5, explica bem. E se for maior que 0,5, pode ter até algum problema nos dados. Tá certo? Certo. Daqui é uma, digamos, a regrinha de bolso. Tá, agora vamos entender o que a gente fez lá, aqui, direitinho. O que acontece? Qual que é uma das limitantes desse cara e como que a gente pode tratar dados com ele? Um dos problemas do IV vai ser sua própria definição. Como assim? Se você notar, ele é um somatório, tá vendo? Então você corre um risco que, se você tem muitas classes de valores e você tem uma distribuição um pouco mais homogênea, que não é esse caso aqui, isso daqui é bem concentrado, esse cara aqui pode aumentar demais. E não significa que o IV está ruim, significa que você vai tendo muitas classes de valor. Entendeu o que eu quero dizer? Se você vai ter muito, ele é um somatório, quer dizer que a tendência dele é sempre aumentando. Né? Não significa então que o número foi bom, significa que tem muita coisa. Aí o que é recomendado fazer, e é bom para análise mesmo? Você agrupar classes. E aí você fala assim, cara, como que eu posso agrupar algumas classes? Pelo próprio information value. Que é isso que é uma das coisas bacanas nele. Você pode pegar valores que são muito próximos entre eles e agrupar. Por exemplo, se você pegar a partir daqui para baixo, todo mundo é muito parecido. Tá vendo? Todo mundo tem 3 casas decimais zeradas. Tá vendo aqui? Tanto que a soma é extremamente baixa. Então a gente pode falar o seguinte: você consegue ter uma forma, por exemplo, para fazer agrupamento de valor. Você pode falar assim, ó, todo mundo que tiver de 450 para baixo, para mim vai ser a mesma pessoa. Vai ser o mesmo grupo. Entendeu? Você consegue aglutinar isso. E aí como que você pode fazer isso? Assim, ó. Deixa eu só nomear isso daqui, tá? Exemplo de ranking, só pra gente não perder. Ok? E aqui, pode falar. Só uma dúvida também. Nesse caso, eu não sei, posso falar alguma bobagem também, mas ele tem alguma coisa a ver com correlação? Não, porque pelo menos não a correlação que a gente viu até agora, não sei se a gente já viu ou não, mas a correlação que geralmente a gente vê é a correlação linear de Pearson. Isso, certo. Tá? Ela é linear. Esse cara é não linear. Como que a gente sabe que ele é não linear? Esse cara aqui, ó. Isso aqui é uma logaritmo. Então não é. Então ela é não linear. Né? É verdade. A gente está fazendo uma. Isso aqui é uma transformada logarítmica. Então esses caras já são não lineares. Né? Aí aqui, vou fazer o seguinte. Vou pegar aqui todo mundo. Por essa tabela resumo aqui, a gente já consegue
brincar bastante coisa, dá para fazer muita coisa, quer ver? Ó, versão 2, eu vou colocar todo mundo aqui como valores, já trazendo os formatos pra gente. Só que agora a gente vai fazer um agrupamento. Eu vou apagar tudo, eu não preciso também. Mas a questão é a seguinte, daqui para baixo vai ser todo mundo igual. Então a gente vai colocar de 450 até 40 mil. E agora você tem uma justificativa para fazer isso, né? E a justificativa está bem aqui. Tem uma justificativa matemática para resolver esse problema. Tá vendo? Tá? E outro detalhe. Ele está fazendo somente este agrupamento. Se você quiser fazer outros, pode. Onde? Por exemplo, esses dois são muito similares. Tá vendo? É bem similar, dá para agrupar aqui. Tá? Eu acho que são só esses dois. Depois você já vai já a mudança. Nesse caso aqui, esses dois você já pode agrupar também. Então você consegue ter essas visões. Todo o resto aqui a gente vai apagar, deletar. E é o que a gente precisava. Opa, calma aí, perdão. Fiz uma bobagem aqui. Eu preciso fazer aqui. Só um minutinho. Eu vou fazer a soma aqui. Vou fazer a soma aqui. Dessa soma, a gente cola como valores. Essa é a faixa de frequência que eu vou trabalhar. Esse restante aqui a gente pode tirar. Agora a gente vai fazer as mesmas contas. Agora aqui eu tenho total. Somado, que é o que eu preciso. Agora aqui a gente vai fazer o percentual de evento pelo total, que é esse daqui. Vem até aqui embaixo. Mesma ideia. Vem para cá. Eu acho que eu só não coloquei o total. Vou fazer o total para cá. Pronto. Fechou aqui. Esse odds nada mais é que um não evento sobre o evento. O WOE nada mais é que o LN do odds. E agora você não tem mais problema de fazer ajuste, porque você tem todos os dados, você conseguiu fazer a aglutinação. Tá vendo? E aí, aqui, novamente, serve para fazer ranking. Da mesma forma que a gente tinha feito. Aí, aqui o seu IV, nada mais é deletar menos aqui, menos. Que o percentual de não evento, menos o percentual de evento, vezes a multiplicação WOE. Eu tenho ponto. Somou. Aqui você tem seu IV. Então, o que acontece? Você consegue ter um indicador não linearizado, tá certo? Que os subprodutos dele são tanto para fazer ranking, que você pode utilizar para fazer ranqueamento das informações. Opa, deixa eu puxar mais um aqui, né? Então, isso que eu tava vendo, tá faltando um, né? Pronto, agora sim, perdão. Mudou bem pouquinho aqui. Agora sim. Você utiliza para fazer o ranqueamento dessas informações. Quanto para ver o peso que cada uma dessas classes tem com relação aqui. Outra ideia que que você pode fazer, tá? Ao invés de você utilizar preço, por exemplo, você quer saber assim, qual é os pesos de cada ano que a gente tem lá de 2003 a 2012, né? Qual o peso de cada ano com relação a SD? Você só mudaria, ao invés de colocar a faixa de preço, você coloca os anos aqui. Coloca D e S aqui, pede para fazer a contagem, faz a mesma coisa. Entendeu? Você consegue com isso... Me fala? Você consegue com essa informação ver quais são os pesos de D e S para cada ano que você tem. Entendeu? Então você sempre consegue trabalhar variáveis binárias com classes de valor, desde que você transforme em classe.
Mas no caso, o ano aí também, eu poderia usar o ano individualmente ou não? 2003, 4, 5, 6. Isso, é isso aí. Ah, entendi. O ano eu não Exatamente. precisaria binarizar, né? Não, não. Você colocaria aqui 2003, 2004, 5, 6, 7, vai embora até 12. E aqui DIS normal. E daí, no caso do DIS, seria o somatório dos valores mesmo. DIS seria o... Aqui é contagem, tá? Está Ah, é contando. contato, tá É certo. contagem. Aqui é frequência absoluta, tá? Não é valor de dinheiro, não é só contagem mesmo. Sai de princípio de contagem. Essa é uma coisa que dá para fazer. Ah, tá. A gente não discutiu ainda como falar sobre outlier, né? Não, 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 tá Não ficando. exatamente, a gente falou Fica, algumas coisas e tal, mas acho que foram mais genéricas, né? fica tranquilo que a gente vai chegar lá. Não, aqui eu tô trabalhando isso com outras pessoas e tá bem interessante. Não posso esquecer que quando chegar lá, falar algumas coisas para você. É bem legal os tratamentos que dá para fazer. Aí aqui, gostaria de ver o que o senhor fez. Isso aqui essa aqui é essa parte teórica que eu queria falar hoje, agora é necessário você fazer. E eu queria conversar, queria ver o que você fez. Certo. Deixa eu ver aqui. Eu comecei a fazer, na verdade, aquelas contagens, né? O Q e o T, mas não avancei muito também. Quer ver? Eu acho que você não está vendo aqui. Deixa eu compartilhar. Cadê? Compartilhamento. Compartilhar a tela. Acho que agora está aparecendo, né? Uhum. Certo. Então, eu comecei a fazer aqueles cálculos, né, para entender o Q e o T. Eu Hum, fui, foram aparecendo algumas dúvidas. Tipo, nesse caso aqui, o T, o Q, na verdade, como eu estou usando aqui as classes, né, eu peguei de 2007, a gente tinha feito a divisão, né, aqui, pelo menos o que a gente tinha discutido lá, a gente excluiu de 2003 a 7, eles eram mais homogêneos. Daí a gente pegou e calculou sobre os, de certa forma, aqui os heterogêneos, né, para saber se o que mudaria muito. É isso que eu não estou sabendo interpretar daí. Se eu pegar aqui, ó, tá dando quase metade do uhum. valor. Isso daqui quer dizer o quê? Que essa segunda classe, esse o segundo grupo aqui, na verdade, né, de 2007 a 12, ele é mais heterogêneo, Isso, isso. mas ele existe alguma tabelinha igual essa que você me mostrou De do... 0 a 1. Ah, é porque na verdade a gente vai analisar o T, né, não o Q. O É, Q é só... É verdade. 0 a 1. A gente analisa o T. Se chama É verdade. coeficiente de Thurey. Tem um nome bonitinho, acho que é um russo ou ucraniano que desenvolveu essa ideia lá atrás. Quanto maior esse cara, mais uma variável explica a outra. Então significa que mais heterogênea é, ou seja, mais independente é. Quanto mais homogêneo for, significa que a variável não está conseguindo discriminar em nada. Então, ela existindo ou não, não faz a mínima diferença no seu problema. Entendeu? Entendi. Então, imagina assim, que você vai chegar num ponto que você vai precisar fazer modelos, por exemplo. Que seja um modelo linear, tá? Regressão linear, que é usado e resolve problema pra caramba. Se as variáveis que você estiver utilizando, elas não forem, que a gente chama linearmente independentes, ou seja, se elas tiverem dependência uma com a outra, você não consegue fazer o modelo, porque uma depende da outra. Então você não tem uma função matemática, tem uma relação. Agora, por exemplo, vou te dar um exemplo. Vamos supor assim, ó, lá com os seus sensores. Você sabe que se você aumenta a quantidade de pessoas no lugar, a temperatura do lugar aumenta. Então, certo? Então você tem que ajustar o ar condicionado para ele colocar mais potência, por exemplo, né? Estou aqui chutando, tá certo? Perfeito, não, perfeito. Vai ter que colocar mais potência. Então você sabe o seguinte: quantidade de pessoas aumenta a potência, tá? Só que essa quantidade de pessoas aqui é independente ela é a quantidade de pessoas que faz a potência aumentar. E a potência aumentar ou diminuir
não vai aumentar ou diminuir a quantidade de pessoas. Sacou? Ah, Uma relação de uma entendi. seta só. Então, assim, a quantidade de pessoas que entram no lugar, o cara não olha assim, poxa, eu tenho uma tabela aqui que a potência do ar-condicionado tá 10. Ah, agora eu posso ter 15 pessoas lá dentro. Não é assim que funciona. É o contrário. Você olha a quantidade de pessoas e infere na potência. Entendeu? Aí a potência depende da quantidade de pessoas. Mas a quantidade de pessoas não depende da potência. Entendeu? Não é uma de Entendi. duas vias. A Então, nesse não é uma caso, de duas vias, é uma função. Aí você fala que uma variável é independente da outra. Pode falar. não, entendi. Então, nesse caso, o T no caso da potência seria baixo, é isso? Mas o T da quantidade de pessoas. Quando você relaciona uma quantidade de pessoas, tá certo? E, digamos assim, faixa de quantidade de pessoas por faixa de potência, o T tem que ser alto, entendeu? Entendi. Mas o Quanto mais inverso não. o inverso não, exatamente. Quanto mais alto ele for, esse T, significa que mais independente as variáveis são, menos homogêneo é. Então, se é mais independente, significa que dá para criar modelos em cima. Agora, se for homogêneo, ou seja, se tiver uma dependência muito grande entre elas, você não vai conseguir modelar, porque uma não responde à outra, porque você tem uma mão de duas vias, né? Então você mexe em uma, a outra altera, você mexe a segunda, a outra altera também, então você não consegue modelar. Você tem que achar Hum, alguma outra variável que seja independente. Ou seja, aquela que seria literalmente a sua engrenagem. Você mexe naquele botão e as outras coisas operam. Entendeu? entendi. Nossa, isso dá para aplicar em muita coisa, é verdade. Estou pensando aqui em várias. Pegar um outro exemplo, equipes de campo para fazer manutenção também em equipamentos. Só que eu estou pensando aqui que tipo de variável poderia ser usada? Ordem de serviço, não sei. Se bem que eu acho que existem outros cálculos para chegar num ótimo, né? O legal desse indicador é para tirar, muitas vezes, alguns vieses. Quais vieses? Muitas vezes as pessoas acostumam a falar que determinadas variáveis são muito importantes numa base de dados. Muito. Fala assim, não, tem que olhar isso daqui sempre. Fica olhando coisas. Aí você pergunta assim, realmente é importante isso? Aí quando você faz esse teste estatístico, por exemplo, você pode perceber que as variáveis, aquela variável não ajuda em nada. Você está olhando para algo que não está te trazendo valor nenhum. Entendi. Pode ser, sei lá, só uma coincidência, isso. Pode ser uma coincidência. Ou então as pessoas se acostumaram, sobe um pouquinho a sua tela, com gráficos dessa forma aqui, ó, como esse primeiro gráfico, a pessoa olha visualmente isso daqui e fala, poxa, lógico que puta, tem muita a ver. Não, e não tem. Não tem tanto assim, não. Tem um pouquinho, tem. Tanto que, se você pega o total, é 0,6. Se você pega apenas de 2007 para frente, é 0,8. Aumenta um pouco. Mas é forte pra caramba, é absurdo. SD tem um grande peso. Não, dá para trabalhar? Dá para trabalhar, que é o que você tem, tá certo? Mas não é algo extremamente forte. Ou seja, você não tem assim, cara, eu tenho muito mais peso para D do que para S. Ou seja, realmente é não homogêneo mesmo. O negócio é bem separado. Não é isso. Mas nessa base aqui, só fazer um outro exercício. Pode É falar. possível ficar testando, tipo, outras possibilidades ou não? Pegar um. Pode. Você pode olhar, por exemplo, se tipo, tudo que você conseguir transformar em classe de valor dá. Por exemplo, file type. São dois que tem. Ele tem histórico e ativo. Você pode relacionar tanto por classes de. Você pode relacionar esse file type com ano e pode relacionar esse file type com tipo de marketing também. Entendeu? Entendi. E você pode calcular o T para ele da mesma forma? Da mesma forma. Você pode pegar o preço de registro, criar as classes, como nós criamos lá, tá? E relacionar com ano. E relacionar com SD. Fazer cálculo do T também, do associação T. Pegar a mesma coisa do press reg e olhar para o file type.
Toda vez que você conseguir ter duas variáveis categóricas, ou seja, duas variáveis que são qualitativas, você utiliza aquele indicador para ver se uma variável explica bem a outra. Entendeu? Entendi. Só lembrando que o que está por trás dele é um pensamento linearizado, tá? De proporções bem simples, assim, bem linear mesmo. O que não, diferente do WA que eu te mostrei hoje, a ideia dele é mostrar assim, cara, será que eu consigo algo? Tudo bem, eu não achei nada linear. Ok, o T tá falando que não tem nada linear, mas será que não linear existe alguma coisa? Aí você aplica o WA, entendeu? E o IV, porque ele pode trazer outros tipos de informação para você. Entendi. Mas só para ficar claro também, quando Pode você falar. fala linear, tipo, é uma distribuição num tempo, é isso? Ou com uma determinada categoria? Linear, quer ver? Deixa eu abrir uma coisinha aqui que eu te mostro o que é linear. Tá, só não ficou muito claro isso, quando Não, fala fica tranquilo. ou não linear. Linear é isso aqui. Deixa eu só fechar. E outra coisa que eu tenho que lembrar também é a questão do logaritmo. Não faz, nossa, Ah, eu te mostro já. Peraí. deixa eu parar aqui. Linear. Cadê meu ponteiro, gente? Abriu. Vou abrir uma tela em branco aqui só para ficar uma tela em branco. Tá fácil, como se fosse uma luzinha. Exibição. Tira a linha de grande. Linear é isso aqui, ó. Aqui eu tenho, por exemplo, um plano cartesiano, tá? Bem simples. X e Y. Linear é isso aqui. Uma linha. Por exemplo, aqui, conforme o X aumenta, o Y aumenta também. Tá? Tanto que, se esse X você tem aqui, começa no zero, por exemplo, 0, 0. Os valores de X vai aumentando. Para cada valor de X aqui que eu tenho, eu venho até a curva, observo o valor de Y, tá certo? Aumentei um pouco o meu X, venho aqui, observo um valor na curva, observo um valor de Y. O que está acontecendo? Conforme eu aumento o valor de X, o valor de Y aumenta proporcionalmente. Tá? Certo. Isso aqui é um pensamento linear que você tem, e as proporções que vão aumentando são sempre as mesmas. Então, você dá um passo aqui, o passo aqui para cima, tá certo? O próximo passo que você sabe que vai aumentar é igual ao passo de baixo. Ou seja, se eu aumentar um aqui e aqui aumentar em 1,5, se eu der mais um passo aqui, aqui vai aumentar mais 1,5, assim sucessivamente. Entendeu? As proporções são as mesmas. E outra forma de ver é assim. Então, o que está acontecendo aqui agora? Eu estou aumentando o meu x, só que o valor de y está diminuindo. Então, eu peguei um x aqui, venho até essa curva azul, acho esse valor para y. Se eu aumentar mais o meu x ainda, ou seja, eu dei um passo para cá, eu tenho esse valor de x agora, maior, aqui, eu aumentei em x, só que o y fez o quê? Diminuiu. Se eu der um próximo passo na mesma proporção aqui, esse valor de x aqui, eu vou ter, esse valor para y aqui, esse pedaço tem a mesma proporção de diminuição desse pedaço aqui. Certo. Entendeu? Então, esse Entendi. pensamento que a gente chama de pensamento linear. Né? Então, ele tem pensamento em linha, as proporções. O que é um Daí, pensamento? Pode falar. não, daí quando você fala linearizar, é encontrar justamente essas proporções, né? Quando eu falo pensamento linearizado, ou seja, as proporções são, você caminha numa variável, a proporção da outra no caminhar segue sempre a mesma proporção, ou seja, os passos são sempre os mesmos. Entendi, perfeito. Tá? Agora, o que é um pensamento não linear? Pensamento não linear é assim, ó. Vou dar um exemplo aqui. De uma exponencial. Ou de um ln, tanto faz. Se eu pegar uma curva qualquer, por exemplo, deixa eu aumentar até o tamanho dessa curva. Uma coisa que faça assim, ó. Tá?
Se a gente começar a observar aqui as curvas, olha que interessante. Se eu pegar o valor de x, fizer o primeiro passo aqui, tá? Então eu venho até aqui e eu consigo um valor de y aqui. Vou mudar a cor aqui para ficar melhor aqui. Um destaque. Então eu consigo um valor de y aqui. Agora eu dou um próximo passo. Tá? Então eu estava aqui, eu dei um passo aqui agora. Então eu tenho esse valor de x, eu tenho esse valor de y. Eu pego agora, dou um próximo passo. Daqui, do mesmo tamanho. Tá? Ou seja, esse pedacinho aqui, ó, que a gente andou, a ideia é ele ser o mesmo tamanho aqui. Então eu tenho o próximo passo aqui de x. Agora, olha o que aconteceu com y. Você consegue perceber que esse pedaço aqui é um pouco menor que esse? Sim. Aí eu vou dar um próximo passo igual em x. Então eu vou vir para cá. Peguei aqui. Agora eu vou vir aqui. Viu? Ou seja, essas proporções aqui vão mudando. Se essas proporções que você está caminhando vai mudando ao longo do tempo em y, então y tem uma relação não linear com x. Então, isso daqui é um tipo. Outro tipo, e aí essa aqui você deve lembrar bem da época de colégio, que ela é bem falada. Opa, perdão. Peguei a seta. Deixa eu parar. Aqui. Aquela famosa assim. Parábola. Parábola, certo. Tá? Isso aqui também é não linear. Né? Ela pode ser com cavidade para cima ou com cavidade para baixo. Tanto faz. Tá? Não linear. Qualquer coisa que não é uma linha é não linear. Certo. Né? Qualquer coisa, então você fala assim, não. Por isso, linear vem de sem linha mesmo. É uma linha, cria uma linha, coisa reta. Esse é essa a ideia. Tá? Então, falou pensamento linear, proporções, ou pode falar assim, as proporções se repetem. Enfim, falou coisas assim, você está pensando em pensamento linear. Pensamento linear é muito comum. Média, as pessoas trabalham com média. Né? Então, uma média nada mais é que uma proporção que ficaria alguma coisa sempre igual. Então, você teria alguma coisa assim, por exemplo, né? um valor médio aqui. Ou seja, todos os caminhares. Quando você está fazendo isso, você está calculando uma média, você está homogeneizando a sua amostra. Então, o que eu estou querendo dizer, quer ver? Imagine assim, ó. Eu vou pegar aqui, eu vou desenhar uma coisa assim, ó. Aqui está o seu x normal, aqui está o seu y. Né? Aí você tem algo que fique bem assim. Tá? O que acontece aqui? Você fala, vamos calcular a média. Tá bom, você calcula uma média, você pega a média, calcula a média e plota a média. Por exemplo, quando você faz isso, você está homogeneizando todo mundo. Porque você está falando que para cada valor de x que você tem, indiferente qual que você pega, você está sempre caindo no mesmo valor de y. Entendi. Vai ser sua média. Esse é o problema da média. A média é uma medida que a gente chama assim, estatisticamente, né? Média é uma medida de posição central. É verdade, né? Porque você pega todo mundo, ela vai cair no meio. Então, por isso que é medida de posição central. Então, o que significa isso? Significa que ela está homogeneizando. Tem até uma... vou te dar um exemplo que é bem... eu já vi vários sociólogos falando do problema de se pensar em estatística quando você vai para trabalhar com seres humanos, né? Principalmente em alguns temas muito críticos, né? Se você trabalha não faz coisas mais apuradas, digamos assim, coisa mais profunda. Se você pega duas pessoas, um come um pão e outro come nenhum, na média cada um comeu meio. Mas na realidade um tá passando fome. Claro, entendi. Entendeu? Faz sentido para você? Não, faz, claro, todo sentido. Por isso que uma das coisas muito criticadas, por exemplo, é quando você faz cálculo de salário médio. Qual que é o salário médio do brasileiro, entendeu? Não faz sentido. Porque a gente sabe que a gente tem uma concentração de pessoas que tem um alto salário e que são poucas pessoas, e você tem muita gente que tem baixos salários.
Entendeu? Então, por exemplo, nesse caso que eu estou te falando, que é um caso de valores, que é o que você, se a gente montou os histogramas aí e começam a aparecer, seria uma coisa assim, ó. Se você pensa assim, salário, distribuição dos salários no país, aqui no Brasil mesmo, tá? Coisa bem. Você vai ver, você percebe que você tem uma curva assim, certo? Então aqui é frequência, pode ser a frequência absoluta ou relativa, tanto faz. E aqui é valor de salário. Certo. Aí o que você percebe? Você vai perceber que você tem muita gente concentrada aqui, certo? Nessa região. Então aqui você tem alta concentração de pessoas. Aqui. E aí você vai tendo cada vez menos pessoas concentradas aqui. Perfeito. Até chegar o momento que você está aqui. Certo? Tem Só que pouquíssimas você pessoas. tem pouquíssimas pessoas que ganham muito. Né? Que é o valor de salário. Só que se você tira uma média disso daqui, tá certo? Ou seja, não uma média de frequência, mas uma média de valor de salário, tá? Você pega a média de valor de salário, você cai numa coisa, por exemplo, aqui, certo? Entendi. E aí, se você utiliza essa média, nesse ponto, para conseguir resolver, para conseguir falar sobre os seus dados, você está muito equivocado. Entendeu? Porque você tem muita gente que está muito abaixo da média. Você tem pouca gente que está acima da média. Isso aqui é uma distribuição assimétrica. Entendi. Nesse caso, mesmo que você use teria que usar uma média ponderada, alguma coisa mais aderente, é isso? Nesse caso aqui, falar de média não funciona. O ideal aqui é Entendi. trabalhar com frequência mesmo. Perfeito. Frequência absoluta, ou de preferência frequência relativa, entendeu? Ó, tantos por cento ganham de tanto a tanto, tantos por cento ganham de tanto a tanto, entendeu? Aí você está falando melhor do assunto. Onde que a média vai ser sempre boa? Você fala assim, cara, a média aqui, ó, show de bola. Aqui, fera, tá sendo posição centralizada, a distribuição tá bem homogênea, ó, show, vale a pena trabalhar com média. Se somente se a sua distribuição for uma famosa. Distribuição normal? Exatamente. Entendi. Se a distribuição é normal, aí, meu amigo, o mundo é bonito, as coisas funcionam do jeito que tem que ser, entendeu? Condições de frequência e temperatura, né? Exatamente. Porque daí você está falando assim, cara, a maioria da galera fica aqui, no meio. Quando que aqui não é verdade. A maioria da galera não tá aqui. Tá antes disso. Entendi. Isso, ó, no exemplo aqui que a gente está trabalhando. Quer ver? O que a gente fez hoje aqui, ó. É só olhar aqui, ó. Vou fazer um total aqui. Só para você ter uma ideia do que eu tô querendo brincar aqui. Ó. Somar esses dois, tá? Certo. Aqui. Aqui. Essa distribuição é mega assimétrica. Porque é valores. E valores geralmente são essas posições assimétricas. Ó. Entendi. Tem 60% na primeira classe, né? Exatamente. Eu vou fazer todos esses cálculos aqui, ó. Bom, agora eu vou calcular a média. Para a gente calcular a média aqui, a gente conseguir saber qual que é a média, a gente tem que pensar aqui em média ponderada. Só para ficar... Nem precisa média ponderada, é só fazer isso aqui, ó. De jeito bem simplão. E aqui, ó. Pegar aqui, jogar o valor média lá. Jogo todo mundo. Pronto, 59. Tá? Esse aqui é o valor da média que a gente tem. Deixa eu jogar isso aqui em valor de número para ser mais fácil de trabalhar. Então, para não ter problema de fórmula, ficar carregando toda hora. Se você olhar aqui, essa sua média, 59, tá certo? Tá caindo aqui, ó. Entendi, na segunda classe. Exatamente. Sendo que 60% do pessoal tá na primeira. Entendeu? E ele tá caindo aqui. Ou seja, apenas 40% das pessoas, menos até 38,7%,
estão acima da média. Entendi. Entendeu? E essa distribuição que você tem aqui de 50 a 100, que ele está aqui em 59, a metade dele é 55 mais 50. Você tem 25, 75. A metade seria 75. Entre 50 e 100, a metade do caminho entre 50 e 100 é 75. Ou seja, essa média nem é 75, ou seja, nem está no começo dessa distribuição, está mais perto dos 50, tá mais perto dos 50 do que dos 100 nessa média. Ou seja, aqui dentro também essa distribuição é assimétrica, dentro dessa faixa de valor. Entendeu? Entendi. Então, fazendo aqui, quer ver, ó, geometricamente falando, né, ou seja, mostrando de forma bem geométrica aqui, eu vou puxar já esse gráfico aqui, ele vai ficar bem fácil de ver, peraí. Ó, dá para ter uma ideia que eu estava querendo falar. Deixa eu abrir aqui e diminuir aqui para colocar aqui, borda sólida, branco, largura, vou aumentar aqui para 1,5 só para a gente poder ver, perfeito. Aí o que acontece, ó, não pegou todo mundo, mas linha sólida, pronto. Ó, que legal. Consegue ver? Sim, sim. Tá vendo? Ó? A sua média tá caindo aqui dentro. E se a gente fosse fazer ela, ó, 59. Se a gente fosse pensar nessa média aqui, ele tá aqui, ó. Ah, perfeito. Tá vendo? Então ela é bem assimétrica. Ou seja, ela não representa muito bem sua realidade, não. Porque toda vez que você falar em média, você está pensando, você está querendo homogeneizar todo mundo. Então é como se você pegasse todo mundo aqui e falasse assim, ó, a média do meu preço é 59, vamos trabalhar com ele. Vai dar pau. Porque a maioria dos valores que você tem é abaixo dele. Se você tem a maioria dos valores, a probabilidade de toda vez que você vender algo é abaixo desse valor. Aí toda vez você vai ter que ficar se explicando para as pessoas porque deu errado. Entendeu? Não, claro, faz todo sentido. Tá? Então, quando você tem distribuição assimétrica, cara, a melhor maneira que você tem para falar com coisas é olhar a frequência. Entendeu? E depois calcular assim, valor esperado. Vai ser que é outra coisa lá no futuro que a gente vai ver, porque valor esperado é o valor onde você tem maior probabilidade de chance de ocorrer. Aí você trabalha com probabilidade, não com homogeneização. Então você fala assim, onde aqui eu tenho maior probabilidade de chance de ocorrer? Eu tenho maior probabilidade de chance de ocorrer de um número entre 0 e 50. Não em 59. É mais fácil ocorrer alguma coisa em torno de 25, 30. Entendeu? Esse é o melhor valor esperado, né? Que você tem aqui para fazer uma projeção. Entendi. Não, perfeito. Entendeu? Tá. Era isso que eu tinha que falar para o senhor hoje. A semana passada você me comentou dos valores. Eu vou Isso. na aula agora 16 e 15, tá? Vou te mostrar aqui, ó. Eu fui anotando aqui, tá? Os dias que a gente foi trabalhando, tá vendo? Perfeito. Tá? Aqui, eu fui colocando aqui as horas, tudo bem? Aqui, aquele valor de hora que a gente combinou. O total desse aqui, ó. Até hoje, tá? Esse aqui é até hoje. Certo. É o dia de hoje. Você... Transferência bancária, né? Isso, é mais fácil. Você tem conta em quais bancos? Eu tenho conta no Banco do Brasil. Ajuda? Qual que você tem no banco? Eu tenho conta no... que eu mais uso é o Santander. Santander? Santander ou Bradesco. Bradesco um pouco menos. Mas o Santander mais. Esses dois eu não tenho. Você prefere... Não, Então, transferência acho que é o jeito mais fácil. Estou pensando aqui. É o mais fácil. Não, transferência é mesmo.
É que eu não tenho no Santander, é que eu tenho só no Banco do Brasil e depois no Banco Inter, nada a ver no banco. Eu acho que O Banco Inter é da empresa. o Inter é do Bradesco, né? Não. O Nubank é do Bradesco. Não, no Nubank não, tenho certeza. Enfim, eu acho que tem um desses aí que é do Bradesco, não sei qual. O Acho que é o Next. Next. O Next. Next. É. O Nubank não é bem um banco, ele está se tentando se bancarizar. Quem faz a custódia do Nubank, né, que é a liquidação e custódia, é o Bradesco. Ah, entendi. Entendeu? Quem está por trás. É que nem o banco original. Não, banco original, que nem o banco Neon. Quem faz a liquidação e custódia do banco Neon é o banco BV, né, antigo banco Votorantim. Então, por exemplo, se alguém te der algum boleto do banco Neon, você vai perceber que vem Banco Votorantim escrito. Se alguém te der algum boleto do banco do Nubank, por exemplo, para pagar, que agora ele tem conta lá, você vai perceber que aparece Bradesco lá. Entendi. Não, perfeito. Eu vejo então, Lucas, talvez fazer um TED ou um DOC mesmo, não sei. TED eu acho que é o mais simples. É. Ou na pior das hipóteses. No Santander, eu acho que dependendo, ele já te dá os pacotes de TED, tá? É, eu acho que eu tenho acho que direito a um ou dois. Ele te dá alguns pacotes. Não, beleza. Você me passa a conta então daí? Eu passo tudo pelo WhatsApp, tá bom? Maravilha. E é isso. Cara, então tá funcionando para você? Do jeito que tá indo? Tá? Perfeito. Então, esse daí tá funcionando. E beleza você falar com a galera no dia, na última semana? Beleza. Show de bola. Vou fazer o cronograma direitinho, é totalmente livre, você monta como você achar que você deve montar. E assim, a galera não sabe o que é IoT, tá? É muito pouco, assim. Eu acho que o que o pessoal conhece, pelo poucas vezes que eu vi, é bem. Como fala? É bem um padrão, sabe? Comum. Ler notícia e tal, não tem esse conhecimento. Por exemplo, uma coisa que você me contou que eu não sabia, não tinha nem ideia, é que existe rede própria para IoT. Não sei. Ah, perfeito. É, isso é um tema bastante interessante, meu, porque muita gente tem Eu essa pensei que dúvida. era internet comum, saca? É, então as pessoas confundem o IoT com, como posso colocar, com como se fosse usando Wi-Fi e tal. É possível, mas não é o indicado, entendeu? O ideal quando se fala numa rede, num sistema de IoT especificamente, é que você use redes específicas para IoT, porque elas independem de qualquer tipo de outra interferência, né? Elas têm Sim. frequências específicas para elas. Nossa, eu achei muito legal isso, cara. Eu não tinha ideia, assim. Não tinha ideia. Isso pra. Não, legal. Eu preparo então, vai ser a semana do dia 23 ao 27, é isso? Exatamente. Exatamente. Eu vou terminar o cronograma, conforme o pessoal vai fechando comigo. Aí eu tenho um cronograma direitinho e vou passando pra vocês. Tá bom, perfeito. Tá bom? Show de bola. Cara, precisa de qualquer coisa, tá? Fica à vontade em me acionar, tá certo? Não tem. Eu não, você, se você precisar de alguma coisa fora desses horários que a gente tem combinado, cara, não tem cobrança de valor nenhum, tá bom? Você precisa falar comigo, precisa tirar dúvida, não tem cobrança de valor nenhum, viu, Luiz? Sério. Fica Não, à vontade. tranquilo. Assim, fala, cara, eu tô com uma dúvida. Vamos conversar. Eu sou de bem de boa com relação a isso, Tá tá? certo. Qualquer Maravilha. coisa, vai me acionando, tá bom? E Tá até certo. sexta que vem. Até então, Forte abraço. Tchau, bom, tchau. outro bom final de semana. Valeu.